a intenção da referenda, eu acho que o meu direito de voto deveria ser garantido, mas eu respeito totalmente sua posição jurídica e como administrador. Eu não vou trazer a decisão, só conversei antes para... Tá bom. Eu tenho que dar presença. A senhora não pode credenciar. Não, mas é brasileira. Ah, brasileira? Banco Safra. Vê o Banco Safra aí, o nome dele não está conseguindo tirar, eu sou... Essa semana o administrador do nosso serviço. Estava esperando por um contato de autor. Semana E passada. agora a gente tem essa notícia a respeito da operação. Isso. Senhor Luiz Ricardo Moreira, Henrique Diniz Schroeder, Leila Pacheco, pai de Henrique Gomes Schroeder, Juliana Gomes Schroeder e Carolina Tentar Campos. mostrar para ele que apareceu não São pessoas do escritório, os outros advogados, mas foi enviado por essa. Acho que semana passada só teve Os nós vamos ver com ele, sabe? Eu só aguardar ele voltar. Já resolve o caso. Mas agora eu não tenho nem argumento mais. Não sei o que eu posso dizer aqui. Pode sentar, né? Eu tô vendo a hora que ele chegou. Estão olhando aqui, está vendo ele pelado lá na rua, falando que coisa, que absurdo isso. Acho que está falando bem. Conseguindo passar por onde eu vou fazer isso. Aí eu apresento quem é devedor. Quer dizer, qual a capacidade de pagar? Eu não sou advogado. Eu sei. Falando tudo com vocês. Mas o que eu sei é que tem uma série de. Você deve para mim, eu devo para você, só tem todas as coisas de contencioso. Como é que nós vamos fazer? Vai deixar os dois? Não, como está o trânsito? Então não é o que Só o Itaú? Só passa necessariamente para instalação. Depois que instala esse carro, agora 20, eu tenho que achar que eu então hoje, por Beleza. Vamos fazer com o caixão. Eles vão fazer separado. Você tem que imprimir o caixão do credor. Fazer o caixão no mando do banco. É o Safra, né? Isso.
Bom dia. Tudo bom? Eu vou bem. Tudo bom. Onde é que é? Aqui hoje? Oi. A precisa trocar, né? O senhor também agora vem, é? Precisa trocar, né? Trouxe um terrorista. É. Caramba, não perdeu. Mas terrorista é melhor do que vendedor de tapete. É o cartão, é o Bradesco e o cartão. Isso, exatamente. Ah, entendeu? Que deviam só tirar esses fios tudo e botar pra baixo. É verdade. Não fazer, né? Nossa, acho que o projeto é isso aí. Fizeram uma nova drenagem fluvial. Estão mexendo, né? Que é difícil, né? Credores garantia real que são presentes poderiam Sim, cabe independente do seu direito. Colocar vai. Bom dia, senhoras e senhores. Na condição de presidente dessa Assembleia Geral de Credores da SD Indústria e Comércio, Eireli e MedService Serviços de Assistência Técnica Limitada, declaro aberto os trabalhos dessa manhã. À luz do que dispõe o artigo 37, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005, é prerrogativa desse presidente a nomeação de um secretário, que nessa sessão recai sobre a doutora Juliana Missurelli Guimarães, que é representante do credor Caixa Econômica Federal. Por favor, doutora. Nossa, pode sentar à minha esquerda. Também convido os advogados Felipe Lolato e Francisco Rangel que assentem à mesa com o objetivo de representarem as sociedades empresárias recuperandas. Tem algumas informações a passar aos senhores. A primeira é de que o presidente decidiu unificar as relações de credores que foram apresentadas justamente para facilitar aqui o quórum de verificação da instalação e tanto quanto, se for possível, da votação nas sessões, ou nessa sessão ou na próxima. Também noticio que os créditos em moeda estrangeira foram devidamente convertidos para o valor do câmbio da véspera dessa sessão, à luz do que dispõe o artigo 38, parágrafo único da Lei 11.101 de 2005. E também informam que as sociedades empresárias recuperandas apresentaram impugnação aos documentos de credenciamento dos credores Export-Import Bank of the United States, IGE Healthcare, GE Medical System Ultrassom e Primary Care Diagnostic e a OSC Medical System, onde apontaram ali algumas deficiências acerca dessa documentação que foi apresentada. E nós, na condição de presidente,
decidimos, em decisão que segue em anexo à ata e que vai ser submetida ao Poder Judiciário, afastar esses credores do credenciamento, ao menos nesse momento, até que o Poder Judiciário tome a decisão definitiva. Então, dessa maneira, noticia a todos os credores. Então, eu vou dar a palavra à secretária, que foi nomeada a doutora Juliana, com o objetivo de verificar o quórum exigido por força de lei para que possamos instalar a Assembleia Geral de Credores. Restou constatado o quórum suficiente para a instalação do ato, conforme a exigência do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005, haja vista registrar a presença de credores titulares em qualquer número, consoante se infere do documento em anexo confeccionado pela sociedade empresária Assemblex. Obrigado, doutora. Dada a suficiência do quórum exigido por força de lei, declaro instalada a Assembleia Geral às 10h07, passando desse modo, juntamente com os demais interessados aqui presentes, a analisarem os pontos da pauta do dia. Muito bem. Inicialmente, eu devo informar também que o juízo prolatou uma decisão dentro da recuperação judicial em 1º de novembro de 2018, folhas 1042, 1045, objetivo de esclarecer qual seria o poder do voto de abstenção ou a natureza do voto de abstenção nessa sessão. E o juízo decidiu que o voto teria o seguinte sentido: logo, o credor apto se abstém de votar na Assembleia Geral de Credores tem o mesmo efeito do que vota em branco, de maneira que seu voto não será computado ao fim. Ou seja, vai ser excluído da base de cálculo aquele que optar pela abstenção. Eu vou passar a palavra ao senhor Carlos, com o objetivo de apresentar como funciona o sistema de votação. Pode ser que alguém não tenha tido a oportunidade ainda de ter Assemblex nas assembleias que participaram. Então, o senhor Carlos vai fazer a apresentação do sistema. Por gentileza. Bom dia a todos. O sistema é bem simples, tá? E corresponde ao quê? Vocês receberam um crachá, esse crachá vai servir para votação. E vai ser feito aqui nesse terminal, tá? Tipo urna eletrônica, votando sim ou não para qualquer questão colocada aqui em votação pelo administrador. Não tem maiores problemas, tá? Vem um por um, teclou, na própria tela, sim ou não, tá? E aí o seu voto é computado, vai aparecer aqui no telão. Alguma dúvida? Obrigado. Muito bem. Diante do cenário do afastamento do credenciamento de credores que são profundamente relevantes para essa recuperação judicial, eu vou dar a palavra aos procuradores das sociedades empresárias recuperandas, mas de público faço a solicitação ao Dr. Felipe Lolato, que nesse momento solicite aos credores que a suspensão dessa sessão, para que esses credores que ficaram fora desse momento do credenciamento possam, junto ao Poder Judiciário, obter uma decisão definitiva para que, de repente, na próxima sessão, já possam ou exercer seu direito de voto ou, de forma definitiva, ficar afastado do credenciamento por via de consequência da próxima sessão e do voto. Então, passo a palavra ao Dr. Felipe Lolato, para que possa expressar aí o seu interesse. Bom dia, doutor Maurício. Bom dia a todos vocês, representantes e credores das recuperandas. Bem, de qualquer sorte, e lógico, considerando também o que foi dito pelo senhor administrador judicial, mas independentemente disso, me parece que toda recuperação judicial, quando você chega nesse momento, que é o momento de deliberação, pelo menos não é conosco assim, e a gente faz só isso, é difícil você chegar a um veredito numa assembleia, porque todos os senhores aqui dependem de uma aprovação, de um órgão superior, os bancos de um comitê, a empresa de um CEO, etc. E a construção de um plano de recuperação é uma construção coletiva, feita entre empresa, as recuperandas, os credores, os demais stakeholders.
Então, de qualquer sorte, me parece prudente que se vote uma suspensão. Votando-se a suspensão, dando essa oportunidade a todos nós, a gente tem um tempo para deliberar sobre a questão do plano, para consolidar algumas questões importantes com relação à Assembleia. E eu acho que, vamos dizer assim, o problema do endividamento da companhia, pelo tamanho e a natureza, também não se resolve em 3, 4 meses. Como estamos atuando em uma vara especializada agora, aqui da capital, e também temos um administrador judicial, uma empresa nomeada muito experiente, o processo está caminhando com celeridade. Eu acho que não vai ser uma suspensão aí de 40, 60 dias que seja, que vai atrasar o curso das coisas. Então, eu gostaria de que, em conjunto, construíssemos uma data e votássemos essa suspensão, se assim me permitir o senhor administrador judicial. Já estabelecemos uma data prévia, com o objetivo de facilitar e dinamizar o nosso trabalho, para o dia 25 de fevereiro do próximo ano. Então, teremos aí um lapso temporal suficiente para que aqueles que, nesse momento, acabaram sendo prejudicados por força do não credenciamento, possam aí pleitear o direito junto ao Poder Judiciário nesse interregno. Então, eu faço a pergunta aos senhores, se os senhores autorizam a suspensão dessa sessão para o próximo dia 25 de fevereiro do ano seguinte, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Então, o sistema está aberto. O sistema está aberto? Então, podem exercer o direito de voto, por favor.
Todos votaram? Pode fechar o sistema, por favor. Ah, tem mais um? Muito bem. Por 89,91%, que representa R$ 74.403.333,74, foi decidido pela aprovação do pedido de suspensão para que a Assembleia ocorra, então, no dia 25/2/2019. Vou pedir licença nesse momento para suspender o ato, às 10h18, com o objetivo de terminar a ata, ler aos senhores e depois, se aprovado for, submeter ao Poder Judiciário. O credor vai querer consignar alguma coisa em ata, muito embora eu acho que não é o momento apropriado, que deveria ser no exato momento que a recuperanda apresentasse o seu plano, fizesse as suas considerações, aí seria um momento adequado para que os credores pudessem fazer as suas ressalvas. Que guardem suas ressalvas, suas estratégias para o momento adequado. Algum credor? Ata da Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial de SD Indústria e Comércio Eireli e MedService Serviço de Assistência Técnica Limitada, autos número 0307, 946, 08, 2018, 824, 0023, segunda convocação. Aos 5 dias do mês de dezembro de 2018, às 10 horas, no Novo Hotel Florianópolis, situado na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, número 2034, Centro Florianópolis, Santa Catarina, deu-se início em segunda convocação à Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial de SD Indústria e Comércio Eireli e MedService Serviço de Assistência Técnica Limitada. Presente no ato da Assembleia Geral de Credores a Inovar, administradora em recuperação e falência SSME, administradora judicial nomeada pelo juízo da Vara Regional de Recuperação Judicial, falência e concordata da comarca da capital Santa Catarina, representada neste ato por seus sócios Maurício Colli de Figueiredo e Flávio Carlos, bem como os advogados Felipe Lolato e Francisco Rangel, procuradores das sociedades empresárias recuperandas e os representantes constituídos dos credores da classe 1, créditos trabalhistas decorrentes de acidente de trabalho e afins, da classe 2, créditos com garantia real, e da classe 3, créditos quirografários com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados, cuja lista de presenças foi devidamente assinada consoante documento anexado confeccionado pela sociedade empresária Assemblex. A mesa foi composta da seguinte forma: presidente Maurício Colli Figueiredo, representante da administradora judicial Inovar, administradora de recuperação e falência SSME, que declarou a abertura dos trabalhos, bem como a secretária, senhora doutora Juliana Missurelli Guimarães, OAB-SC 20972, dígito B, procuradora do credor Caixa Econômica Federal, CNPJ 00-360-305-1004, eleita pelo presidente dentre os credores presentes no ato, à luz do que dispõe o artigo 37, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005, e ainda os advogados das sociedades empresárias recuperandas, Dr. Felipe Lolato e Francisco Rangel. O presidente decidiu unificar a relação de credores das sociedades empresárias recuperandas para efeitos do cômputo do quórum de instalação desta sessão e possível deliberação do plano de recuperação judicial 1 apresentado nos autos. O presidente noticiou que os créditos em moeda estrangeira foram devidamente convertidos para o valor do câmbio anterior desta sessão, artigo 38, parágrafo único da Lei 11.101 de 2005. A fase de credenciamento foi encerrada às 10 horas. O presidente informou que as sociedades empresárias recuperandas SD Indústria e Comércio, Eireli e MedService, Serviço de Assistência Técnica Limitada, apresentaram pedido de impugnação aos documentos apresentados pelos credores estrangeiros Export-Import Bank of the United States e GE Healthcare, General Electric Company, GE Medical System, Ultrassom e Primary Care Diagnostic, e
a OSC Medical System. O que restou acolhido pelo administrador judicial conforme decisões administrativas prolatadas nessa Assembleia Geral de Credores, sendo juntado em anexo à presente ata. O presidente, então, afastou o credenciamento dos credores estrangeiros já mencionados. O presidente informou ainda que irá submeter ao Poder Judiciário a questão envolvendo os credores acima Export Import Bank of the United States, GE Healthcare, GE Medical System e a OSC Medical System, a fim de verificar se mencionados credores terão direito de participar da próxima sessão, uma vez que solicitaremos às sociedades empresárias recuperandas que requeiram a suspensão dessa sessão, colocando em votação um pleito aos demais credores. A mesa foi composta... Não, aqui acho que já falamos, né? A mesa foi composta. Ato contínuo, o presidente solicitou à senhora secretária a verificação da lista de presença assinada pelos credores presentes nessa Assembleia Geral de Credores, que respondeu constar o quórum suficiente para a instalação do ato conforme exigência do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005, haja vista registrar a presença de credores titulares em qualquer número, consoante se infere do documento em anexo confeccionado pela Sociedade Empresária Assemblex. Dada a suficiência do quórum exigido pelo artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005, o presidente declarou instalada a Assembleia Geral de Credores de segunda convocação às 10h07, passando-se desse modo, juntamente com os demais interessados, a deliberarem sobre a ordem do dia na seguinte sequência. 1. Aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial apresentado pelas sociedades, pelas recuperandas SD Indústria e Comércio Eireli e MedService Serviços de Assistência Técnica Limitada. Iniciada a fase de deliberação, o presidente noticiou aos presentes a decisão judicial prolatada pelo Juízo da Recuperação Judicial, datada de 1º de novembro de 2018, folhas 1042 e 1045 dos autos da recuperação judicial, que apreciou o pedido dessa administradora judicial relacionado ao voto de abstenção a ser considerado neste ato, que assim determinou. Logo, o credor apto que se abstém de votar na Assembleia Geral de Credores tem o mesmo efeito do que vota em branco, de maneira que seu voto não será computado ao final. Nada sendo questionado, passou-se a palavra à Sociedade Empresária Assemblex, na pessoa do senhor Carlos Moura, responsável técnico pelo sistema de votação, para fazer a apresentação do funcionamento do programa e demais considerações necessárias. Após a apresentação do sistema pela Sociedade Empresária Assemblex, o presidente convidou a Sociedade Empresária Recuperanda, neste ato representado pelos advogados Felipe Lolato e Francisco Rangel, O presidente ressaltou, contudo, acerca da necessidade das sociedades empresárias recuperandas pleitearem junto à comunidade de credores a suspensão dessa sessão, para que os credores que tiveram seu credenciamento impugnado possam pleitear perante o Poder Judiciário a decisão definitiva sobre seu direito, evitando desse modo qualquer prejuízo aos interessados. O advogado Felipe Lolato explanou suas considerações e, entendendo a relevância do tema apontado por essa administradora judicial, solicitou a suspensão da presente sessão para o dia 25/2/2019. Em razão do pleito, o presidente passou a votação na forma do artigo 42 da Lei 11.101/2005, cujos votos foram registrados por meio eletrônico, obtendo o seguinte resultado: 88,91%. 74.403.333,74 do valor dos créditos presentes à Assembleia Geral de Credores, de 83.686.162,64. De forma geral, deliberaram sobre a suspensão da Assembleia Geral de Credores, consoante se infere do documento em anexo confeccionado pela Sociedade Empresária Assemblex.
O presidente informou, pois, o resultado e proclamou a aprovação da suspensão dessa sessão. O presidente designou a continuidade da Assembleia Geral de Credores em segunda convocação para o dia 25 de fevereiro de 2019, às 10 horas, segunda convocação em continuidade, ciente, contudo, que às 8 horas e 30 minutos iniciarão os trabalhos de reimpressão dos crachás, no seguinte endereço: no Novo Hotel Florianópolis, situado na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, número 2034, Centro, Florianópolis, Santa Catarina. Os credores presentes ficam cientes da data designada para a continuidade da Assembleia Geral de Credores em segunda convocação. Presidente destacou o enunciado 53, aprovado pela primeira jornada de Direito Comercial, cristalizando o entendimento no sentido de que a Assembleia Geral de Credores, para deliberar sobre o plano de recuperação judicial, é una, podendo ser realizada em uma ou mais sessões, das quais participarão ou serão considerados presentes apenas os credores que firmaram a lista de presença de encerramento na sessão em que instalada a Assembleia Geral. Desse modo, o presidente decidiu que apenas os credores presentes neste ato, que assinaram a lista de presença na fase de credenciamento, poderão participar da continuidade da Assembleia Geral de Credores segunda convocação. Acho que eu vou colocar ressalvado os 2 credores que não tiveram... Desse modo, o presidente decidiu que apenas os credores presentes nesse ato, que assinaram a lista de presença na fase de credenciamento, poderão participar da continuidade da Assembleia Geral de Credores segunda convocação, ressalvados 2 credores estrangeiros acima mencionados, que poderão pleitear ao Poder Judiciário a modificação da decisão administrativa prolatada por esta administradora judicial. Os 4 credores estrangeiros acima mencionados. O presidente decidiu que, para a realização da continuidade da Assembleia Geral de Credores em segunda convocação, serão consideradas as procurações e os demais documentos já apresentados para o credenciamento desta sessão, salvo a necessidade de alteração dos mandatários e prepostos, cujos documentos deverão ser apresentados nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101 de 2005. Nenhum credor desejou consignar em ata suas manifestações. Nada mais havendo a tratar, o ato foi suspenso para a lavratura da presente ata da Assembleia Geral de Credores de segunda convocação às 11 horas e 15 minutos. Ato contínuo, os trabalhos foram reabertos às 10 horas, 11 horas e 21 minutos. Ah, desculpe, é 10, né? 10 horas. Que aprovada, segue assinada pelo presidente, pela secretária, pelo procurador das sociedades empresárias ou pelos procuradores das sociedades empresárias recuperandas e por 2 membros de cada uma das classes votante abaixo nominados identificados, nos termos do artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101 de 2005, com exceção da classe 4, créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, por não haver credores contidos na relação de credores elaborada pela administradora judicial. Submeto a ata aos senhores e, se tiver alguma alteração, que o façam nesse momento. Não havendo nenhuma alteração por parte dos credores, declaro. O senhor? O que matou nós é o regime de segunda-feira.
essa coisa de meio assim, dá uma quebrada. É mal, né? Eu vou solicitar que permaneçam presentes a nossa secretária, Dr. Marcos Antônio, representante dos credores trabalhistas, Banco do Brasil, Paraná Banco, Caixa Econômica, General Electric do Brasil. Os demais estão dispensados e certamente nos encontraremos aqui na próxima sessão, dia 25, se assim Deus permitir.